Como o cristianismo influenciou no fim dos Jogos Olímpicos da Antiguidade? Confere comigo aqui no Missão Atleta. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao seu canal de esporte e cristianismo do YouTube. Eu sou o Pastor Kiaper, você já me conhece, e você é muito bem-vindo aqui no Missão Atleta. No vídeo de hoje eu quero te falar um pouquinho sobre essa história de como assim o cristianismo então foi o responsável pelo fim dos Jogos Olímpicos? Pois é, tem tudo a ver com o cristianismo. Não sabia dessa história? Confere comigo aqui. Quando falamos de Olimpíada, a gente tem que voltar no tempo, lá na antiguidade, no mundo grego. Os gregos sempre celebravam o fim das colheitas com adoração aos seus deuses. Isso envolvia dança, teatro e também o esporte. Celebrações e amostras de força, de beleza, eram vistas como algo para louvor às divindades gregas. E ali nesse meio tempo aqui você vai ter alguns deuses em específico sendo adorados em diferentes cidades e estados daquele mundo antigo. Como por exemplo, em Atenas, naturalmente, havia uma homenagem para a deusa Atena. Em Delfos, você vai ter ali Apolo sendo adorado. A cidade de Corinto, que aparece tanto na Bíblia, você vai encontrar a adoração principal ao deus Poseidon. Mas as competições esportivas, elas eram a expressão máxima da devoção daquele povo. Inclusive o esporte estava ligado à adoração ao deus supremo dos gregos, o deus Zeus. E coube a cidade de Olímpia receber os jogos que seriam uma homenagem e uma forma de adoração ao deus Zeus. A disputa entre as cidades-estado acontecia de 4 em 4 anos, e de acordo com os registros mais antigos, há uma indicação de que as Olimpíadas começaram no ano 776 a.C. Lá na antiguidade, as modalidades se resumiam apenas a salto em distância, corrida, lançamento de dardo, luta, pugilismo, pentatlo, e tudo isso durou até o ano 393 depois de Cristo. De acordo com os dados, nós tivemos ali 293 edições ininterruptas dos Jogos Olímpicos acontecendo, mas vai surgir um personagem na história que vai mudar tudo isso lá no ano 393 depois de Cristo. E eu estou falando do imperador romano Teodósio I. E essa mudança, pessoal, vai acontecer quando Teodósio se converte ao cristianismo. Na verdade, quando Teodósio I se converteu, ele proibiu qualquer tipo de adoração a deuses pagãos. E como na Olimpíada havia essa questão de adoração ao deus Zeus, então as Olimpíadas foram abolidas desde o ano 393. Mas como funcionava a adoração a Zeus no meio dos Jogos Olímpicos? Isso realmente procede? Sim, alguns estudos indicam que durante a abertura dos Jogos Olímpicos eram oferecidos animais em sacrifício a Zeus na abertura desses jogos. E assim essa prática dominou por anos e era uma prática abominável na visão de uma sociedade cristã, em que você, para participar desses jogos, você fazia esse ritual de oferenda, assim como os judeus, os hebreus ofereciam o cordeiro, o sacrifício para Jeová. Você fazer isso para uma outra divindade seria completamente abominável. Então, não condizia com o mundo cristão essa prática. Outra coisa que também assustava a norma e a moral cristã era a questão da nudez dos atletas. Essa prática, alguns antigos já relatavam que os atletas, e inclusive esculturas, mostram os atletas sempre sem roupa participando dos jogos, e isso também era tanto abominável para o mundo judaico quanto para o mundo talvez romano-cristão, vamos colocar assim, e isso não era muito bem visto naquele tempo. Tá, mas por que então Teodósio I resolveu abolir as Olimpíadas? Ele não gostava de esporte? Era só essa questão com Zeus? Bom, na verdade uma questão com Zeus já era grande coisa, porque naquele momento o imperador estava colocando como proibição qualquer adoração a cultos pagãos, né? E ali então uma adoração a Zeus não condiziria muito com a religião do Estado.
visto que Teodósio foi a pessoa responsável por colocar a religião cristã como sendo a oficial daquele momento do seu império. Constantino abriu espaço para isso, liberando o culto a qualquer religião, e vendo a tendência, a força do cristianismo estava crescendo entre a massa, o imperador se converteu e depois se apropriou disso para usar do cristianismo como nova religião do Estado, juntando novamente a questão igreja e Estado em uma coisa só. Mas eu não posso culpar apenas Teodósio I pelo fim dos jogos, até porque ele estava defendendo os valores cristãos para o seu contexto. Mas os Jogos Olímpicos já não eram mais a mesma coisa há muito tempo. Desde que os romanos começaram a dominar sobre os gregos, você tem um enfraquecimento da cultura. A Grécia ela foi invadida e se tornou parte do Império Romano lá no ano 149 a.C., período em que o conflito de culturas começou a colocar a tradição das Olimpíadas em risco. O golpe final, então, foi dado, sim, pelo imperador Teodósio I, responsável pelo Edito de Tessalônica, que em 380 d.C. estabeleceu que o cristianismo seria, a partir de então, a religião oficial do Império Romano. Desde a proclamação do cristianismo como religião oficial do Império Romano até o fim dos Jogos Olímpicos se passaram 13 anos. Teodósio I conheceu um homem chamado Ambrósio, um grande pai da igreja, bispo de Milão, e Ambrósio então prestou um favor a Teodósio. No caso, Teodósio estava doente e ali então a doença dele se agravou e Teodósio pediu então para Ambrósio poder ajudá-lo. E então Ambrósio foi lá, ajudou, aconselhou Teodósio naquele momento de luta e de dor. E como ele teve a saúde recuperada, o imperador se colocou à disposição então do bispo e falou assim: você pode pedir o que você quiser que eu vou fazer para você. E foi aí que Ambrósio pediu pelo fim dos Jogos Olímpicos da Antiguidade por causa dessa ligação com rituais pagãos, como adoração a Zeus, a morte de animais como sacrifício, a divindades pagãs. E o imperador prontamente atendeu e a partir daí as Olimpíadas nunca mais foram a mesma coisa. Elas vão demorar anos para voltar e voltar num outro formato, agora longe das divindades, adoração aos deuses e aos ritos e mitos gregos de então. Eu não quero aqui julgar nenhum dos lados, apenas dizer como os Jogos Olímpicos lá do ano 736 a.C., ele durou até o ano 393 d.C. e por causa dos rituais pagãos, da ideologia por trás dos Jogos Olímpicos, o bispo de Milão pediu ao imperador para que então esses jogos não acontecessem mais. E assim, como a Grécia já não era mais aquela força e potência de antigamente, os romanos já tinham subjugado os gregos, já estavam dominando sobre eles e tinham feito essa absorção de algumas coisas culturais, os jogos não eram mais uma coisa, estavam já bem fracos, não tinha aquela importância de como tinha no passado. E ali, por causa disso, os jogos encerraram lá em 393 e vão ficar assim, sem existir por muito tempo. Eles só vão voltar em 1896. Uma curiosidade sobre os Jogos da Antiguidade é que até pouco tempo atrás, até a Olimpíada Rio 2016, o recorde de medalhas de ouro para um mesmo atleta era de um dos participantes da Olimpíada da Antiguidade, e o seu nome é Leônidas. Leônidas nasceu no ano 188 a.C. e foi um corredor grego que competiu em 4 Olimpíadas. Ele competiu na Olimpíada de 164, 160, 156 e 152 a.C. E ao longo da carreira acumulou nada menos do que 12 coroas de ouro, que simboliza, na verdade, nossa medalha de ouro de atualmente. Esse recorde de medalhas de ouro vai ser quebrado só no Rio 2016 com o nadador Michael Phelps, que destruiu na Olimpíada. Ele ia parar, ele continuou, e então o recorde de Leônidas, que durou aí quase 2.000 anos, até mais que isso, né? Um pouquinho mais de 2.000 anos, gente, olha isso, o recorde de um atleta da Olimpíada da Antiguidade. Mas e você? Você já sabia dessa história? Sabia que o cristianismo tinha algo a ver com o fim dos Jogos Olímpicos? E você que é cristão hoje, como é que você se relaciona com as Olimpíadas? Você gosta? Cara, eu sou apaixonado por Olimpíadas, amo Olimpíadas,
mas entendo que não há hoje, eu não vejo essa questão de uma adoração ao paganismo, uma adoração ao eu, ao ego, aquela questão de ganhar do outro, humilhar o outro, eu não vejo dessa forma. Eu vejo muito pelo contrário, sabe? Eu só vejo benefício. Pode ser um cara apaixonado pelas Olimpíadas? Pode sim. E espero muito que esse vídeo possa ter sido bom para você, que você tenha conhecido um pouco mais da história. E se você se interessa por esses assuntos de história ligados a esporte e cristianismo, esse é o seu canal. Você é muito bem-vindo aqui no Missão Atleta. Todo domingo, toda quarta-feira, um vídeo novo para você falando sobre esporte e cristianismo. Um grande abraço, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreve no canal, deixa o seu like. É muito importante pra gente continuar crescendo aqui no YouTube, tá bom? Um abraço, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Até mais. Fui!